Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Vamos então, Isaías 40. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uso, inicialmente, dos versículos 12 ao 31. Isaías 12 ao 31. É uma leitura um pouquinho extensa, mas que vale a pena acompanharmos o texto. Isaías 40, versículo 12 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz bem assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com a justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Senhor, o Santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó?
E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga amém, meu irmão. Amém. Querido do Senhor. Esse é um texto extraordinário. É um texto sensacional. Por quê? Porque Isaías 40 trata da grandeza de Deus. Diga comigo. Isaías 40 retrata a grandeza de Deus. Irmãos, quando nós falamos da grandeza de Deus, indubitavelmente é um tema desafiador. Por quê? Porque é impossível pontuarmos de forma exata a grandeza de Deus. Mesmo que gastássemos todas as horas que ainda nos resta até a vinda de Cristo, não conseguiríamos falar pontualmente da grandeza de Deus. A verdade é, a grandeza de Deus é indizível, ou seja, não se pode expressar humanamente falando. Podemos falar, Deus é grande, mas não tem como mensurar a totalidade desta grandeza. Hoje, o que Deus quer falar conosco, pastor? Sim, Deus te trouxe aqui, Deus nos reuniu aqui para falar desse tema, reconhecendo a grandeza de Deus. Você já refletiu sobre a grandeza de Deus? Isaías 40 retrata a grandeza de Deus, ou parte dela. A primeira lição que nós encontramos em Isaías 40, que nos mostra como verdade imprescindível e respeitante a grandeza de Deus, é que Ele, Deus, esse nosso Deus, meu irmão, Ele é incomparável como Deus. Deus é tão grande, e quando eu reconheço essa grandeza, eu entendo, Ele é incomparável como Deus, ou seja, não existe um outro Deus igual a Ele. Não existe um outro Deus que se compara ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Jesus Cristo, ao Deus da igreja, ao Deus que nós servimos. Confira comigo, versículo 12 e 22. Perceba antes o versículo 25, que diz bem assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Olha a pergunta de Deus para nós: com quem vocês vão me comparar? Eu te faço essa pergunta. Com quem você tem comparado Deus? Quem está aqui? A primeira pergunta de Deus é: com quem vocês vão me comparar? Quem pode substituir a Deus? Com quem vocês vão dizer: você pode ser o meu Deus, isso aqui pode ser o meu Deus? A pergunta é essa: com quem
nós temos comparado a Deus? Tem gente comparando Deus com a natureza. Existe um grupo que diz: o meu Deus é a natureza. Existem pessoas que dizem: Deus não existe. Existem outros que vão até mais profundo. O ateu fala bem assim: eu creio que Deus não existe. Deus não existe, graças a Deus. O ateu às vezes fala isso. Então a pergunta é: com quem nós comparamos a Deus? E eu quero traçar com você. Do verso 12 ao verso 24, nós temos 17 perguntas retóricas. Perguntas que revelam a grandeza de Deus. Esse Deus que servimos é um Deus incomparável, ninguém se assemelha a Ele. Perceba comigo, a partir do versículo 12, 17 perguntas retóricas que revelam a grandeza de Deus. Versículo 12, olha a pergunta que Deus faz: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Essa pergunta que Deus faz para você hoje. Quem mediu as águas, o mar, os rios, represas, riachos? Quem mediu as águas? Na concha da palma da mão. Deus está dizendo que para Ele, tudo que você conhece de oceano, e dizem que o oceano não foi ainda explorado nem 20, nem 50%. Mas a Bíblia diz, Deus fala assim: e quem mediu todo esse oceano, rios e tudo mais, na concha da mão? Aquilo que o homem não conseguiu explorar em tantos anos, Deus diz: eu fiz a medida na concha da mão. São perguntas de Deus. Quem pode se comparar a Ele? Outra pergunta, Ele diz: ou com palmo definiu os limites dos céus? Deus está dizendo, é só uma simbologia. Não é que o tamanho dele é este. Isso aqui é só para simbolizar a grandeza dele. Ele diz que ele mede os céus com um palmo. Pensa, qual o tamanho da mão de Deus? Outra pergunta sobre Deus. Deus diz também: quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas no seu prato? Tudo ele tem calculado, o peso da terra, o peso dos montes, o peso das montanhas. Quem pode se comparar ao nosso Deus? Outra pergunta, Deus diz: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? Ou seja, quem definiu o limite para o Espírito Santo de Deus operar? Nós às vezes definimos. Tem gente que a gente fala bem assim: não vou evangelizar aquele não, porque eu acho que aquele lá não vai querer ser crente. Olha lá como ele bebe, olha lá como ele é ruim, olha lá como ele é grosso, olha lá como ele é violento. Alguém diz: pastor, Deus pode salvar todo mundo, menos meu pai. E o Senhor faz uma pergunta: quem limitou o Espírito de Deus a agir? O nosso Deus é incomparável. Ele toca onde quer, Ele faz o que Ele quer, Ele salva, liberta, transforma. Ninguém pode parar o agir do Senhor operando Ele. Quem impedirá? Deus faz uma série de perguntas. Ele diz: quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Pergunta que não se cala. Quem ensinou a Deus? Quem ofereceu conhecimento a Deus? Quem ensinou a sabedoria a Deus? É a pergunta que Deus faz para nós. Alguém sabe? São perguntas retóricas que nos faz pensar sobre a grandeza do Deus que servimos. Ele continua. Versículo 18, ele diz:
Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? E aí eu vou ler um texto que você já vai entender do que se trata, de idolatria. E diz: com uma imagem que o artesão funde, e que o ourives cobre de ouro, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não cai? Isso é o que? Idolatria. Aqueles que adoram imagens, aqueles que guardam imagens dentro de casa, dizendo: não, Deus está me ouvindo através disso. Deus está perguntando: vocês vão me comparar a uma imagem de prata, de ouro, de madeira? Olha o que Deus diz: se você quiser uma imagem de ouro, de prata, de madeira, depende da sua classe social. Os ricos têm de ouro, de prata, os pobres têm de madeira, de gesso. Você compra de 2, 3, você vai comprando. Deus está dizendo: eu sou maior que tudo isso. Com quem nós vamos comparar o Senhor, igreja? Aleluia. Versículo 21. Aí Deus diz: será que vocês não sabem? E eu responderia para ele: muitas vezes não, Senhor. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Hoje quem não ouviu está ouvindo. Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Ou seja, já é para você estar sabendo disso há muito tempo, e adorar um Deus verdadeiro, e seguir o Senhor verdadeiro. Aleluia. E diz: vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Vocês não conhecem a origem da terra? Ou você acha que foi o Big Bang mesmo? Ou você acha que viemos do macaco e agora nós somos gente? E o macaco continua macaco. Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Aí Deus diz: o que ele vai falar? Ele vai dizer: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Olha essa cena: Deus se assenta sobre os céus e ele olha a gente, que aos olhos de Deus parece gafanhoto, pequenos demais. Somos pequenos demais. A grande verdade é que somos pequenos demais para conhecer a totalidade da grandeza de Deus. Mas o que podemos aprender em Isaías, em primeiro lugar, é que Ele é um Deus incomparável, imensurável. É Deus. No mesmo dos versos 12 ao 24, nós também temos aqui 10 afirmações. Primeiro, Deus fez 17 perguntas e também Deus tem 10 afirmações sobre a grandeza dele. 10. Confira comigo. Verso 15. Deus disse: na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Nossa, Deus, um dia quando eu li esse versículo eu fiquei doido. Deus está dizendo que as nações, o planeta Terra, são como gota, não são gotas, gota no fundo do balde. Enche o balde de água, joga fora e depois você tenta escorrer para cair aquela gota lá no final. Deus está dizendo assim: vocês são como uma gota no fundo do oceano, não, do balde. As afirmações de Deus. Versículo 15 ainda ele diz: para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. As ilhas do mundo inteiro para Deus não passa de um grão de areia. Vai na praia, põe seu dedo na areia e tenta contar os grãos de areia no seu dedo. É impossível. Deus está dizendo: as ilhas para mim é como, ou são como um grão só.
de areia. Ele é grande? Ele é grande. Aleluia. Afirmações de Deus. Outra afirmação, ele diz: nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Ele está dizendo, se aqui no tempo do Antigo Testamento, onde eram oferecidas ofertas de animais, sacrifícios de animais, Deus está dizendo, se matassem todos os animais da floresta do Líbano, não seriam suficientes para me entregar. O que eu aprendo aqui, pastor? É que eu posso ofertar tudo que eu tenho e nunca será suficiente diante da grandeza de Deus. E por que Deus nos recebe, pastor? Porque Ele nos deu graça, e graça é favor imerecido. Aleluia, meu irmão. Aleluia. E nós ficamos aqui na terra bitolados. Se eu der 100 reais, eu vou ficar pobre. Se eu der 10, Deus quer a sua vida. Ah, não, pastor, Deus quer meu coração. Coração você compra até no açougue, faz churrasco. Deus quer seu corpo inteiro. Deus quer sua história inteira. Deus quer sua vida. Deus quer você. Aleluia. Ele nos quer. Versículo 17, outra afirmação. Deus diz: diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Não tem valor. Só foi encontrado valor em nós pelo sangue de Jesus. O sangue precioso de Jesus nos deu livre acesso até o Pai. E agora não somos mais criação, criatura. Somos filhos quando reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. São afirmações. Afirmações, versículo 22. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. É assim a vida do homem, é como palha. A nossa vida é como um sopro. A nossa vida é muito rápida. Passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu estava em Barra de Caravelas, correndo, brincando de esconder, de pena-lata, de pique-pega. Mas hoje já tenho 2 filhos, um com 18 para 19. A nossa vida passa muito rápido. Pisca os olhos e você pensa, já sou adulto, já tenho família, o que eu fiz da minha vida? A nossa vida é um conto ligeiro, e você sabe disso. Talvez você está ouvindo a palavra há um monte de tempo, há um punhado de dias, de anos, e você diz, gente, estou na igreja tanto tempo, mas o que eu fiz da minha vida? Exatamente, somos como palha. Deus sopra e passamos. Precisamos viver a cada dia como se fosse o último dia. Precisamos valorizar os nossos dias, amar mais, perdoar mais, reclamar menos, viver a glória de Deus. Precisamos valorizar os dias, porque estão passando de uma maneira rápida a cada dia. Gente já acorda de manhã, chegando de tarde. A gente já almoça, a barriga está cheia ainda, já disseram, já chegou a hora da janta. O tempo passa rápido. Lembra que você era novinho, você corria e tudo, agora vai dar um pique e está aí morrendo. Você está passando, meu filho. Você está passando. Você é passando. Lembra, mulher? As mulheres que iam passar maquiagem era coisa rápida. Agora tem que passar 2 quilos de massa, porque o tempo está passando. O tempo passa para todos. E a pergunta é: em que lugar nós chegamos? A pergunta é: nós temos reconhecido a grandeza de Deus?
A pergunta é, para você e para mim, Deus é incomparável? Aleluia. É isso que Isaías está profetizando em nome do Senhor. Ele está trazendo consolo para o povo, ao mesmo tempo está persuadindo o povo com uma palavra de posicionamento que traz confiabilidade na grandeza de Deus. Precisamos aumentar a nossa confiança no Senhor, um Deus que estende os céus como cortina, como forro, um Deus que pesou a terra, que põe as águas na concha da mão. Se esse Deus faz tudo isso, o que Ele não pode fazer por você? É isso que a Bíblia está dizendo. Está mostrando, olha, seu Deus é grande, moço. Seu Deus é grande, moça. Aleluia. Amém. Eu acho sensacional a oração de Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, 22, Davi fez uma oração dizendo: quão grande és tu, ó Senhor, soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Como Davi chega ao entendimento que não há nenhum Deus como Deus, não havia nenhum outro Deus como Deus. Ele diz: conforme tudo o que sabemos. Ou seja, andando conforme a revelação recebida. Jesus disse: vocês serão julgados pelo tanto que vocês ouviram. Isso quer dizer que cada vez que eu ouço uma palavra de Deus, cada vez que eu ouço um ensino da palavra de Deus, eu serei mais cobrado. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para encher e permear seu coração, dizendo: o seu Deus é grande, o reconheça como tal. O seu Deus é imensurável, o reconheça como tal. O seu Deus é incomparável, o reconheça como tal. E quantos aqui acreditam nesse Deus incomparável? Levante suas mãos e aplaude o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Segundo ensino que encontramos respeitante à grandeza de Deus em Isaías 40. Segundo, Ele é incomparável como Criador. Ele é incomparável como Deus, não há nenhum como Ele. Ele é incomparável como Criador. Esse Deus grande é também Criador. A terra não existe do nada. A terra não é um acidente da explosão. A Bíblia diz que a terra tem um Criador, um possuidor. Deus. Confira comigo, por favor, os versículos 26. Diz bem assim: ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus é incomparável como Criador. O Senhor chama o povo para um reconhecimento da sua grandeza e diz: olhem para o céu, olhem para as alturas, olhem para cima. Aí nós lembramos a mensagem do domingo passado: Estevão, olhe para o céu. Nós precisamos olhar para o céu. Aqueles que duvidam de Deus como Criador, olhem para o céu, disse o Senhor. E Ele diz: vejam as estrelas, eu as chamo todas pelo nome. Aí isso me assusta. Isso me assusta. Presta atenção. Deus disse: um sinal da minha criação, olhe para o céu, vejam as estrelas, eu as chamo todas pelo nome. Deus conhece o nome de cada estrela que surge e desaparece
na galáxia. Agora se assuste, eu trouxe um artigo concernente ao estudo dos astros e constelações. O artigo, muito sério, fala bem assim: estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Quem está me ouvindo? Só a nossa galáxia, só a nossa Via Láctea possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. E diga comigo, e Deus chama cada uma pelo nome. Mas não para aí. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. E Deus conhece cada estrela pelo nome. Tem cerca de quantos seres humanos na Terra? Vocês lembram? Cerca de 7 bilhões na Terra de ser humano. Meu irmão, o Deus que não esquece, eu vou ler de novo. Sextilhões de estrelas. Isso é cerca, é em média. Deus não esquece de nós. A Bíblia está gritando, enfatizando: o Deus que não esquece as estrelas, não esquece de você, Maria. O Deus que não esquece, o Deus que conta as estrelas, Ele conta a sua vida. Isso faz nos apegar com fé, confiança nesse Deus, gente. Ele conhece o seu nome. Fala assim para o seu irmão: se Deus não esquece de estrelas, quanto mais de você, do qual o Filho dele morreu na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o nome dele? Em nome de Jesus. Aleluia. O que a Bíblia diz sobre essa passagem? Qual é o aprendizado? Deus está dizendo: se eu cuido das estrelas, eu também cuido de você. Deus está cuidando de você. Aleluia. Salmo 19, verso 1. O salmista declarou: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Está com dúvida? Olhe para o céu. Está com dúvida? Conte as estrelas, se é que pode contar. Está com dúvida? Saiba que Deus conhece você. Agora, primeiro, para reconhecer Deus como Criador incomparável, olhe, diga comigo, para cima. Segunda chave, para reconhecer Deus como Criador incomparável em sua grandeza, olhe para si mesmo. Olhe para você. É isso que a Bíblia diz. Para você entender que Deus é grande e incomparável Criador, olhe para a sua própria vida. Vamos ler a Bíblia, por favor. Versículo 27. O Senhor diz: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O que Deus está dizendo aqui? Ele está revelando a grandeza. E ele chama o seu povo a seguinte questão: com toda esta minha grandeza, por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, Israel? Você pode mudar o nome Jacó e Israel para o seu. Entende? O Senhor está dizendo: eu não sou grande o suficiente para prover sua vida? Se eu conto as estrelas, chamo pelo nome, se eu tenho controle do universo, por que você reclama, Jacó?
Por que você se queixa, ó Israel? Aí sabe qual é, ou quais são as reclamações do povo de Deus? Diz: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Olha a reclamação do povo de Deus. A reclamação é: o Senhor não considera a minha situação, e o Senhor não se interessa pela minha causa. Quantas vezes nós estamos como Jacó, como Israel, dizendo: o Senhor não lembra mais de mim. Como nós podemos nos sentir esquecidos se existe um Deus soberano sobre os céus e sobre a terra, um Deus incomparável, como Criador? Como nós podemos dizer: o Senhor não se interessa pela minha causa? Quantas vezes tem gente entre nós falando sobre isso: eu acho que Deus me esqueceu. Olhe para o céu, olhe as estrelas, conte elas. Não consigo, pastor, mas Deus conta e chama cada uma pelo nome. Ele cuida de você. Deus, o Senhor não olha para a minha causa, Ele diz: olha agora para você. O Deus que cuida das estrelas cuida de nós. E o Senhor diz, versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Essa é a pergunta de Deus. Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus Criador e é o Deus eterno, ou seja, Ele não vai esquecer de você. Aleluia, meu irmão. Agora, Deus criou o universo. É o mesmo Deus que nos criou. E o Deus que cuida do universo, nós lemos aqui, Ele cuida do universo. O mar, as ilhas, esse mesmo Deus cuida de nós. Você vai perceber nos versículos finais, eu estou fechando a mensagem, que Deus cuida de nós. Confira comigo aí. Versículo 29 diz: Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, escute bem, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. 3 níveis de cuidado de Deus. 3 níveis, ele diz: aqueles que esperam nele, que confiam nele como Deus Criador. 3 níveis, ele diz: voa como águia. Ele diz: correm e não ficam exaustos. Ele diz: andam e não se cansam. Aqueles que têm o Senhor como Deus Criador incomparável, eles voam, eles correm e eles andam. Ou seja, mas nunca param. Amém? Está pegando isso? Os que têm o Senhor como Deus incomparável, eles voam, eles correm e eles andam, mas nunca param. Aleluia! Eles nunca param. Eles estão sempre caminhando, eles estão correndo ou eles estão voando. Tem alguns aqui que pelas labutas estão caminhando, mas não param. Tem outros que estão um pouquinho mais fortes, estão correndo, mas não param. Mas tem outros que estão voando como águias, dizendo: é isso que eu quero para a minha vida. Amém. Amém. Isso é maravilhoso. Deus é incomparável. Reconheça a grandeza de Deus. Então você vai voar, correr e andar, mas nunca parar. Amém? Diga assim para o seu irmão. Diga assim para ele: em que nível você está?